Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje daremos continuidade ao material do Caderno 4 e falaremos um pouco sobre arte cristã e arte bizantina. Então, é, assim como as representações simbólicas encontradas nas catatumbas, os cristãos também demonstraram sua fé por meio de outras manifestações artísticas, as quais estudaremos a partir de agora. Aqui fala um pouquinho sobre a perseguição romana e consolidação do cristianismo, porém, iremos falar, já sobre a arte cristã. Então, as catatumbas eram um tipo de cemitério subterrâneo construído pelos cristãos para que fosse possível enterrar seus mortos, pois na Roma antiga havia o costume de cremar os corpos após sua morte, sendo proibido o enterro das pessoas nas cidades. Lembrando que cremar é o mesmo que queimar um corpo sem vida para que fosse transformado em cinzas. E por esse motivo, a maior parte das pessoas, ou melhor, das catatumbas, encontra-se nas estradas de Roma. O culto cristão inicial era bastante simples, sem a presença de imagens, adereços e oferendas, como acontecia nas religiões pagãs, né? Então, nesse caso aí, estamos nos referindo às religiões politeístas. Assim, a arte cristã também se manifestou de maneira muito simples. E as primeiras manifestações da arte cristã foram encontradas nas catatumbas e são chamadas de arte paleocristã, como vocês podem observar na imagem aí a seguir. Aqui fala um pouquinho sobre os símbolos na arte paleocristã. O cristianismo ele trazia algumas concepções diferentes do que até então era pregado por outras religiões, como a romana, que era politeísta, e o judaísmo, que era monoteísta. Assim, símbolos passaram a ser usados para representar, de maneira simplificada, alguns conceitos religiosos difíceis de serem assimilados. Dessa forma, o peixe, por exemplo, indicava Cristo, a pomba representava a paz celestial e a âncora a solidez da fé. Aqui fala um pouquinho mais sobre outros símbolos, tá? Então, para os adeptos do cristianismo, o corpo era somente a moradia da fé e da alma, pontos que realmente importavam na concepção deles. Assim, nos primeiros séculos da nossa era, o corpo humano não ganhou destaque nas representações artísticas, já que não havia um ideal de beleza física, certo? O que diferenciou, né, a arte cristã da arte clássica e trouxe para a arte ocidental uma nova concepção estética. Nessa questão aí de não haver, né, a necessidade de representá-lo de maneira realista, como ocorria com os romanos. Então, aqui tem algumas representações de Virgem Maria com o menino Jesus, né, diante de um profeta, e também a representação do bom pastor do fim do século III nas catatumbas de São Calixto, localizadas em Roma. Então, por volta do fim do século III, o cristianismo já não apresentava a mesma estrutura simplificada que tinha quando foi iniciado, com a formação de hierarquias que classificavam as instâncias do menor ao menor poder. O cristianismo se aproximou do Império Romano, o que colocou a arte cristã em diálogo com a arte clássica, né, a arte romana. Dessa forma, apesar de não haver um espaço totalmente representado e de o corpo continuar a ser concebido como a morada da alma, podemos ver na imagem anterior a representação de um tema constante na arte greco-romana e uma das mais encontradas nas catatumbas, como a figura, né, do bom pastor. Na mitologia grega, clássica, né, em geral,
O bom pastor representava um Deus que praticava atos humanitários, ou seja, de ajuda ao próximo. Nos funerais greco-romanos, essa imagem era representada para que uma pessoa morta pudesse ser guiada em direção ao mundo imaterial com a proteção divina. E já no contexto cristão, o bom pastor ele passou a ser identificado como Jesus Cristo e como símbolo da própria fé cristã, que envolve o cuidado com o próximo. Além do tema, né, nota-se também outra semelhança com a arte greco-romana, que é a composição da pintura em simetria, no qual a figura masculina é dividida em duas partes semelhantes e animais dispostos de maneira quase espelhada. Aqui fala um pouquinho mais sobre o experimento corporal e destaca, né, que a figura central dessa imagem que nós vemos aqui acima é a representação de um orante. O orante era representado com os braços levantados e as palmas das mãos e o olhar para cima, mostrando um ato cristão praticado no momento de uma reza. Aqui fala um pouquinho mais sobre esse diálogo entre a arte romana e a arte cristã, né, a arte greco-romana. Então, apesar de haver certo diálogo com a arte greco-romana, os cristãos não apreciavam as grandes esculturas pagãs, porque essa forma de arte caracterizava muito a matéria, algo que o cristianismo não cultuava. As únicas manifestações artísticas produzidas no período paleocristão, que envolviam volume, porém de forma mais discreta quando comparadas às clássicas, eram os relevos e as estatuetas, né, de dimensões pequenas e feitas com material leve. E a partir disso a gente pode perceber o diálogo entre a arte cristã e a arte greco-romana, no qual se refere à temática, né, do bom pastor. E também a forma simples, né, em formas que trazem referências. E além disso, podemos notar a oposição às grandes escalas, né, nessa arte aqui, que é uma estatueta romana datada do fim do século III. Então, a figura do bom pastor é uma das representações mais antigas de Jesus Cristo. Assim a gente conclui essa primeira parte que fala sobre a arte cristã e agora já falaremos um pouco sobre a arte bizantina, que é um assunto referente à unidade 3 do caderno 4 de vocês. Então, aqui fala um pouquinho sobre o Império Bizantino, a relação com a igreja e os reflexos na arte. Então, toda a arte ela estaria voltada às concepções de Bizâncio, né, que era naquela época o imperador do Império Bizantino ou de Constantinopla. Então, o Império Bizantino anexou algumas regiões da Europa Ocidental e, com o passar dos séculos, a cultura e a arte bizantina influenciaram os povos com que manteve contato. Além disso, a estreita relação do Império Bizantino com a Igreja se refletiu até mesmo na arte. É, Essa aqui é uma imagem, né, de um mosaico bizantino que representa Jesus Cristo. Fica lá em Istambul, na Turquia. Então, a forte aproximação entre o Império e a Igreja trouxe consequências para a arte bizantina, pois as representações artísticas tomaram grandes dimensões físicas e passaram a mostrar as glórias do cristianismo e o esplendor da vida celestial. Isso justifica o fato de não haver qualquer representação de espaço nessa obra que caracterize um ambiente terreno. E isso pode ser observado até mesmo nas imagens que mostram Jesus Cristo sendo mais representado com expressão e glórias, né, do que
em posição de sofrimento, como no momento de crucificação. Então, gente, enquanto no Ocidente a arte cristã não apresentou um estilo muito definido, pois era uma arte simples, no Império Bizantino houve mostras de uma arte muito característica. E no século VI, com o imperador Justiniano, decidiu-se ensinar os princípios cristãos à população por meio de imagens, principalmente aos povos que não sabiam ler, o que ampliou o alcance dessa religião, já que ela conseguiu conquistar mais fiéis ou adeptos. E, além disso, as imagens tinham como finalidade mostrar aos fiéis a grandiosidade que teria o reino celestial. Então, já falando sobre as características da arte bizantina, é, podemos dizer que a riqueza de materiais, formas, dimensões e detalhes da arte bizantina se manifestou sobretudo por meio de ícones e dos mosaicos. Os ícones são pinturas de figuras sagradas sobre madeira, feitas principalmente por encáustica, né? Que é uma técnica de pintura por meio da qual o pigmento se mistura à cera. Já os mosaicos são composições feitas pela fixação de pequenas pastilhas coloridas em um suporte, tanto em paredes quanto em abóbadas. E na arquitetura, a herança, né, do plano centrado com arcos, abóbadas e cúpulas elevadas, no qual veremos a seguir as principais características da arte bizantina. Então, aqui ele faz algumas perguntas, perguntando, por exemplo, o que há de semelhante entre essa construção e a arquitetura romana. E ele fala que os semiarcos romanos foram inseridos nas construções arquitetônicas das igrejas bizantinas e cada espaço interno da igreja foi utilizado segundo uma ordem de importância. Por essa razão, gente, a representação de Cristo e de outras figuras sagradas são vistas nessa imagem sob um grande semiarco construído na altura do altar. Assim, né, na área de maior visibilidade, a história do cristianismo e da Igreja Católica era contada por meio de imagens, conquistando cada vez mais os fiéis. Aqui fala um pouquinho sobre a igreja que virou mesquita e a mesquita que virou museu. Isso tem muito a ver com a religião também muçulmana, tá? Então, além dos semiarcos, das imagens em local de destaque e da imponência das figuras sagradas, a arte bizantina apresentou outras características. Nesse caso, podemos dizer que na arte bizantina, um dos principais objetivos era mostrar a grandiosidade e a beleza da vida celestial com porte de figuras sagradas. Por causa disso, a representação de volume era modesta, ou seja, não havia um trabalho de modelagem dos corpos, nem mesmo, né, sugestão de movimento, uma vez que o movimento indicava passagem do tempo e o reino celeste não segue o tempo humano. Além disso, as figuras eram representadas de maneira um pouco mais alongada, verticalizada e com um halo, né, atrás de suas cabeças, indicando sua sacralidade. Aqui fala um pouquinho mais sobre os detalhes de mosaico bizantino. Por isso, percebemos que as figuras sagradas eram representadas com um halo atrás da cabeça, justamente para que sua sacralidade pudesse ser destacada. Porém, nesse mosaico, percebemos que Justiniano também foi representado dessa maneira. E isso se justificava pela intensa aproximação entre o Império Bizantino e a Igreja e pelo fato de que naquela época acreditava-se que os governantes eram escolhidos por Deus para representá-lo na Terra. Assim, os imperadores e figuras sagradas
estavam em condição de igualdade, o que pode ser percebido pela posição de ambos. Né? As figuras bizantinas representadas de frente exigiam, né, nesse caso, do espectador uma postura de respeito diante delas. Além disso, as cores eram simbólicas e determinadas, tanto pelo Império quanto pela Igreja. Aqui fala também sobre algumas cores que se repetiam nos mosaicos e nos ícones bizantinos, né, por conterem um significado simbólico, como o dourado, a púrpura, o azul, o branco e o verde. Este último era usado para representar a renovação espiritual. E é isso, gente. A gente finaliza, portanto, as unidades 2 e 3. E na próxima aula a gente conclui o nosso material com a unidade 4. Bons estudos, boa atividade e até a próxima. Tchau.